Eu não sei bem como começou exatamente, porque eu precisava saber quem trouxe o integralismo para cá, eu não me lembro. Eu tenho uma vaga lembrança, meu pai falava nisso, mas agora não tem assim muito também como chegou isso aqui. Mas meu pai falava nisso aí, mas não tenho agora lembrança não. Eu sei o Meu pai, seguinte. como uma irmã do meu pai, Marinha, que era mais velha, que era também fervorosa do integralismo. Tia Marinha, ela... Não, Mas eu sei o seguinte. O pai dele, Antônio Costa, aquele ali, Que está entre Plínio e Antôniozinho. está entre Plínio e eu, era, na verdade, o maior líder de Barbalha. Foi um homem a quem Barbalha não gosta de ir na frente dele, não, porque parece puxa-saco. Entendeu? Mas foi o maior barbalense que Barbalha teve. Tudo que tem de grande em Barbalha dele é ele. Entendeu? Tá. E pode continuar. eu acho que ele foi a causa maior do avanço do integralismo. Porque ele se tornou integralista. Dr. Pio era casado com Letícia Ferreira Lima, irmã de Ubirajara, ainda do Ceará. Quem é Dr. Pio? Dr. Pio era irmão do pai dele. Foi o primeiro deputado estadual eleito pelo PRP no Ceará. Pio Sampaio? Pio Sampaio. Como foi que o senhor se interessou pelo integralismo? Por que o senhor se interessou pelo integralismo? Eu, particularmente, não, eu fui atraído para o integralismo pelas exterioridades. Né? Eu achava muito bonita a camisa verde, aquela turma de mocinhas de blusa verde, desfiles, Anauê, tudo aquilo eu achava muito bonito e me levou a frequentar a sede para saber o que era o integralismo. E foi ouvindo as palestras, lendo os jornais, que eu me tornei integralista convicto. Aí eu fiquei sabendo o que era integralismo. Tu sabe por que teu pai se interessou em entrar no integralismo, teu irmão? Não, sei não. Ele me falava isso, mas eu não tenho mais memória do que ele me dizia sobre isso. Eu sei que eu ainda frequentei a sede do PRP, algumas vezes eu pequeno, ele ia segurando minha mão ainda, eu pequeno, mas não sei. Ele me contava, mas não tenho lembrança do que. Talvez Fabrício, meu irmão, talvez possa até dizer isso. Talvez tenha uma memória muito boa. Ele chegou a ser algum político pelo PRP? Meu pai foi vereador e prefeito aqui na cidade. Pelo Foi PRP. vereador algumas legislaturas e prefeito 4 anos. Na realidade, ele toda a vida foi prefeito. Entendeu? Porque tudo que tem aqui foi ele. Antônio Afinal, Costa, quando ele era vereador, Antônio Costa o era... vereador tinha um salário, né? Isso. E ele lutou para que os vereadores naquela legislatura não tivessem salário. E conseguiu. Passou 4 anos os vereadores sem remuneração. Nossa. Tá. Para você ver, ele fundou o Centro de Melhoramento de Barbalha. O Centro de Melhoramento de Barbalha era uma espécie de Lions municipal. Entendeu? E o Centro de Melhoramento de Barbalha deu um avanço extraordinário à cidade. Construiu colégios, conseguiu indústrias, fez aumentar o comércio, entendeu? Tudo foi obra do Centro de Melhoramento, fundado e dirigido pelo A pai respeito dele. disso, tem uma faculdade de medicina da Universidade Federal do Ceará, em Barbalha, onde eu estava assistindo a festa do baile de encerramento da turma, né? E eu, uma hora lá me lembrando, porque eu disse, se não fosse a construção do Colégio Santo Antônio, talvez a faculdade de medicina não estivesse aqui. Porque funcionava lá o Colégio Santo Antônio, dirigido pelos padres salvatorianos. Pronto.
O que o integralismo significou para você na sua juventude? O integralismo para mim foi a razão, eu não sei nem dizer, foi a razão da minha vida. Porque eu vivia, ainda hoje, eu vivo o integralismo 24 horas. Diariamente eu vou lá na loja conversar com o Ione sobre integralismo, porque foi a fase mais bonita da minha vida. Como foi seu encontro com Plínio Salgado? O Plínio foi o seguinte, houve uma convenção do PRP em Fortaleza. E fui eu, o pai dele, não me lembro mais, umas 4 ou 5 pessoas, fomos assistir à convenção. E lá eu fui apresentado ao Plínio e tive a oportunidade de conversar muito com ele. Entendeu? Uma criatura de uma simpatia extraordinária. O Plínio era um imã, ele atraía. Esse retrato ali foi ele que me deu. Só que não foi daquele tamanho. É tamanho postal. Eu mandei ampliar. Tá, Quando veio a caravana do PRP fundar o PRP em Barbalha, aí eu já conheci o Plínio, aí fui ser o fotógrafo da comitiva. Ele esteve aqui em Barbalha? Desde aqui. Ali foi tirado aqui. Aquela fotografia. E eu, aquela tiracola ali, é a máquina. Eu Sim. fiquei fazendo a cobertura fotográfica. Sim. Viajei com ele o Ceará quase todo, Sim. fazendo a cobertura fotográfica. Ele estava com um fumo, ele estava de luto, né? Da esposa dele. Era, né? Outra coisa, como foi o episódio dos comunistas em Fortaleza que não queriam deixar Plínio discursar? Aquilo foi um negócio horrível. Quando nós chegamos em Fortaleza, para o Plínio ia falar no Teatro Zé de Alencar, a cidade se encheu de faixa. Ele não falará. A gente sabia que eram os comunistas. E nas paredes eles pichavam, fora Plínio, fora Galinha Verde, fora as idiotices dele. Então, a turma todinha começou a ter medo de que eles pudessem cortar a energia do teatro na hora da conferência do Plínio e gerar um pânico, sei lá, de consequências graves. Aí resolvemos montar um grupo gerador no teatro para ficar independente da iluminação pública. E tinha uma casa de comércio lá, Cimai Pinto, que os donos eram integralistas. Então eles cederam um grupo gerador para a gente instalar lá no teatro. E como eu já tinha muita prática de negócio de mexer com a eletricidade, fui fazer a montagem do grupo gerador. E a marcha dos comunistas que queriam confrontar os integralistas durante essa palestra? Peraí. Sim. Aí, nós instalamos o grupo gerador, entendeu? E fomos fazer a ligação da rede interna do teatro e externa com a energia do grupo. Quando a gente estava trabalhando isso aí, vinha uma onda, talvez uns 50. Uma verdadeira onda, com um cara na frente, gritando o slogan dele. Fora Plínio, fora Plínio. E tinha, eu não me lembro, Fabrício disse que não era. Mas para mim,
o nome dele era Tenente... Não era, meu Deus. Era um tenente do Exército, que era integralista, e estava trabalhando com a gente lá dentro. Tenente Bandeira. Aí, quando ele viu a onda se aproximando do teatro, ele aí, eu estava trepado na escada, Parte de cima. entendeu? Uhum. Quando ele sacou a arma, botou no coisa e deixou que ele chegasse bem perto. Quando ele chegasse bem perto, ele disparou. Pegou na testa do Jaime Calado, que era o líder dele lá, Os comunistas. os comunistas. Aí ele também caiu fechado. Aí debantou todo mundo, viu? E aí eles devem, no mínimo, ter feito aquele estardalhaço todo, né? Saíram como vítimas, né? Eles correram todos, deixaram até o corpo do Jaime lá no chão. Depois foi que vieram pegar. Aí Eu, né? permaneceu o medo de que eles fizessem uma baderna qualquer, porque aí é que eles estavam. Agora é que a raiva deles tinha crescido, né? Então a gente, eu não me lembro quem foi que sugeriu. O Plínio, rapaz, ficou numa depressão com isso. O Plínio era inimigo de violência. Era um pacifista nato. Ele ficou abalado, mas, de qualquer maneira, estava marcada a conferência e houve. Então a gente ocupou as emissoras de rádio de Fortaleza para explicar ao povo que não tinha perigo, que frequentasse o teatro, que a polícia ia garantir, entendeu? Porque o medo que a gente tinha é que não fosse ninguém com medo que os comunistas atacassem. Mas aí a gente fez um cordão de isolamento dali da Praça do Ferreira até o Teatro Zé de Alencar, para a comitiva passar no meio, entendeu? A gente de mão dada para evitar que eles tentassem fazer alguma agressão. E o Plínio conseguiu, a comitiva todinha, conseguiu passar, chegar no teatro, que por sinal lotou, ficou superlotado. O Plínio, apesar de abalado, com a moral abatida, fez um discurso, eu acho que foi ajudar, fez um discurso tão bonito que quando terminou, o teatro aplaudiu todo de pé durante uns 15 minutos. Negócio nunca visto. Ainda hoje eu parece que fico arrepiado quando eu me lembro da alegria daquele povo do teatro. O teatro lotado, cheio, todo mundo de pé, gritando, dando vivo. É um negócio impressionante. Aqui também foi muito concorrido. E quando ele terminou também aqui, foi muito aplaudido. E eu me lembro que um colega que não gostava do Plínio, nada. E aí no outro dia seguinte eu encontrei com ele e disse, rapaz, eu tive a oportunidade de botar o chapéu dele na minha cabeça, quero para ver se eu ficava igual a ele. Na época que o senhor foi militante do integralismo, como é que eram assim as apresentações do integralismo? Tinha desfiles, tinha bandeira aqui em Barbalha, como era? Não entendi. Não, é que quando o senhor participou do integralismo aqui em Sim. Barbalha, certo? Como é que eram as apresentações do integralismo? Tinha bandeira, tinha desfile? Não, desfile de 7 de setembro, desfile dia do município, entendeu? Reuniões semanais. Como é que eram essas reuniões semanais? O que é que se debatia lá? Nas reuniões semanais a gente comparecia em massa, os integrantes todinhos, Todos de os fato? curiosos
todo mundo de camisa verde, porque a gente usava muito a camisa verde, e sempre tinha um palestrante, entendeu? Abordando um tema, respondendo perguntas. E sempre acontecia que daquilo resultava no novo integralista. Outra coisa, as reuniões se iniciavam com o hino nacional e com o hino Avante? Elas começavam com o hino nacional e terminavam, eu não me lembro bem se começava com o hino nacional e terminava com o Avante ou o contrário. Mas terminava ou começava com o hino nacional e terminava com o hino Avante. E todos ficavam em pé e Todos saudando de pé, com a mão estirada. a mão estendida. Ótimo. Era muito bonito. Sim, o senhor só poderia repetir como foi que surgiu a camisa verde no integralismo, Sigma, para me deixar registrado? Foi. A camisa, de início, o integralismo não tinha farda, não tinha andauê, não tinha bandeira, não tinha sigma, não tinha nada. Quando o Plínio foi fundar o movimento no Rio Grande do Sul, ficou surpreso com o crescimento do nazismo lá dentro, do Partido Nazista. E ele procurou saber por que aquilo. Porque nem todos eram grande parte eram descendentes de alemães, mas nem todos eram. Entendeu? E o plano procurou saber por que aquilo. Aí chegou à conclusão que eles eram atraídos exatamente por aquele. Camisa, suástica, entendeu? Heil Hitler, desfiles, entendeu? Então, Gustavo Barroso sugeriu que se fizesse a mesma coisa brasileira. Entendeu? Fizesse uma camisa, em vez de camisa parda, camisa verde, cor da bandeira nacional. Entendeu? Em vez de Heil Hitler, que era uma coisa assim, muito endeusando, o plano era contrário a isso, criar uma saudação bem brasileira. Aí foi pesquisar e encontrou o Anauê. Tem origem indígena, né? Encontrou o Anauê, que era usado pelos índios quando acontecia que uma tribo estranha ia visitar outra tribo. Eles recebiam com o Anauê, significando uma tradução mais ou menos de nós somos irmãos, entendeu? Coisa parecida, porque eu não sei bem o significado. Sim. Eu até comprei um dicionário tupi-guarani, mas não tem a palavra Anauê. O que o senhor acha desses críticos, dessas pessoas que dizem por aí que Gustavo Barroso ele era antissemita? Não, Gustavo não era antissemita. Gustavo era contra o processo de dominação econômica que o judeu exercia dentro das nações. Porque o judeu, que realmente é a única forma racista que eu conheço, porque o judeu endeusa a raça. Só casa com a judia. Entendeu? Tem até uma piada do cara que perguntou por que é que judeu nasce no Brasil e não é brasileiro, é judeu. E o judeu respondeu, porque um gato que pare no forno, os filhos não é biscoito, é gato. Entendeu? Então, eles formam, ou formavam, formam ainda, uma verdadeira nação dentro da nação. Sim. Entendeu? Um país, uma ajuda, uma Palestina dentro do Brasil. Entendeu? Porque eles são contra
tudo aquilo que é contrário aos princípios dele. Entendeu? Não reverenciam, vamos dizer assim, os símbolos nacionais, mas os dele. Então é uma Palestina. Então o Gustavo era contra isso. Como Henry Ford, entendeu? Como aquele que fundou o protestantismo, Lutero, Martinho Lutero. entendeu? Todos eles eram contra isso. Não era contra o judeu como raça, mas o judeu como povo, Eu sei. como organização. Deixa eu te fazer outra pergunta. O senhor ocupou algum cargo importante na AIB ou o senhor também teve participação política no PRP? Não, ocupar cargo eu não ocupei nenhum. Mesmo porque Não é do feitio dele. não é do meu feitio. O senhor somente já participava das reuniões do É. núcleo integralista. Exato. Mas eu não perdi. Eu assisti reuniões integralistas com febre, para não perder. Gripado com febre, mas mesmo assim eu ia. E assim, Eu tive frequência 100% durante todo o período do movimento. assim diga assim uma coisa que lhe marcou assim dentro do integralismo. Coisa que lhe marcou assim que o senhor não esquece daquela época. Porque eu não esqueço É, tudo. foi uma época boa pro senhor. Foi. Como foi que o senhor soube do retorno do integralismo nos dias atuais? Como foi que o senhor tomou Sim, conhecimento? eu comecei a ver no jornal, notícias e tal. Então eu liguei para o Mercido. Mercido, é verdade que tem uma turma de jovem querendo fazer voltar o movimento integralista. Ele disse, aí contou a história. Aí eu comecei a me interessar. Aí o senhor se filiou à Frente Integralista Brasileira e nós recebemos o contato da FIB São Paulo para entrar em contato com o senhor, sabendo que o senhor tinha militado, né, pela AIB. Aí começou a aparecer gente aqui para fazer entrevista, para saber, para colher dados, para fundar núcleo. E a sua loja, me conte, os seus empregados todos usam camisa verde? Eu fiz umas camisas com. Não era camisa verde, era camisa verde, com sigma. camisa comum, Certo. branca, com o mapa do Brasil e o signo. Sei. Mas eu não fiz muitas camisas e eles às vezes vão com a camisa, às vezes não vão. Tem dia que está lá com a camisa, tem dia que não está. Eles perguntam o significado. Perguntaram não. Nunca perguntaram, embora eu andei dizendo a eles o que era e tal. Mas escuta aquilo. Nota que não tem muito. Mas eu estou interesse. gostando porque está muito aproximado da camisa antiga. A intenção foi essa, recriar a camisa antiga. Isso aqui era isso mesmo. Cola pregada assim. Costurada. Quando o Sigma tem um quiosquezinho no shopping, ali, e que faz esses bordados, e eu perguntei lá o que foi fazer. Ele disse, não, tem que fazer um programa de computação, uma coisa Sim. assim. Eu sei que eu consegui e passei para ele lá. E ele mandou fazer essa camisa, depois mandei fazer outra vez. E eu digo, e o pessoal tem mandado fazer isso aqui? Ele disse, houve uma pessoa que chegou aqui e soube disso e mandou fazer. Mas ela não sabia também dizer quem era. Pois é, a camisa verde surgiu por essa razão. Plínio nunca pensou em camisa, nem fada, nem anauê, nem nada. E antes não ia ser o sigma. Ia Agora, ser quem uma cruz. sugeriu a ideia dele foi criar uma cruz estilizada, entendeu? Como símbolo. Mas aí o Miguel Real Miguel Real. foi quem disse, não, vamos
usar o sigma, que é o símbolo do cálculo integral. Aí o Plínio aceitou de imediato. E aí completou a camisa aqui. O senhor quer deixar alguma mensagem para os jovens que queiram entrar nesse movimento integralista e que ainda estão receosos? Rapaz, se eu pudesse, eu fazia de cada jovem um integralista. Entendeu? Porque eu digo sempre a Ione, como é que não se é integralista? Às vezes eu conversando com o Ione, como é que não se é integralista se o integralismo não tem nada de negativo? Tudo é positivo. Eu não sei. Por que os jovens estão tão apaixonados por essa doutrina materialista que é o comunismo? Eu acho que é o espírito de rebeldia do jovem. O jovem, para se afirmar, é contra tudo. Então eu acho que por isso é que ele se torna rebelde. Mas, na época do Plínio, na época da Ação Integralista Brasileira, ele era rebelde sendo integralista. O senhor tem mais alguma coisa a dizer sobre o movimento da AIB que o senhor participou? Como é que ele era naquele tempo aqui em Barbalha? Não entendi. Não, se o senhor tem mais alguma coisa a dizer assim sobre a Ação Integralista Brasileira em Barbalha, como é que ela era? Você tem alguma coisa a dizer? O que ela lhe ensinou? Não, os integralistas eram admirados, respeitados. Entendeu? O núcleo era muito grande. Tem um sobrado aqui, de sobrado. A parte superior do sobrado, todinha era a sede. Qual é o endereço? E lotava. Qual é o endereço do sobrado? Aqui é Depois 100 nós metros vamos de baixar. Na mesma rua? No fim dessa rua. Vamos já lá. Onde dobra para Acho Pra que ir você pra- tem uma fotografia, talvez ainda tinha essa fotografia dos integralistas na frente lá do sobrado. Tu tem essa foto? tinha uma placa Essa muito que eu tenho, grande. vou- Se tiver, a gente É, pode escanear e Tinha uma vai placa para os muito nossos grande. arquivos. Nós Ação temos, Integralista Brasileira, Assim, A e B. sim. nós temos fotos de Crato, né, de Juazeiro e Crato, do núcleo em frente, mas não temos de Barbalha. Limoeiro do Norte também. Limoeiro. Tá até no Tinha um blog. parente nosso de Limoeiro que era integralista. Otônia, casado com um cara que era produtor de cera de carnaúba, que era. Agora não lembro lá o nome Mas dele. nós não éramos odiados. Éramos respeitados Como e pessoas, admirados. como pessoas de bem, religiosas. Como pessoas de bem, como idealistas. Entendeu? Doutor Alencar era um político muito, muito radical, que tinha O antigo aqui PSD. o PSB, PSD. PSD, É. Partido Social Democrático. E ele não gostava muito da gente, porque chamava a gente de fanático. Entendeu? Mas não discordava, não. E eu me lembro que uma vez ele disse, vocês são tão fanáticos que não pode ver uma pedra que se tranca para fazer um discurso. Nunca me esqueci disso, parece que estou vendo isso. Vocês são tão fanáticos que não pode ver uma pedra que se tranca para fazer um discurso. O senhor conheceu muitos personagens integralistas do tempo da IB, assim, famosos a nível nacional, além de Plínio Salgado. O senhor conheceu Gustavo Barroso, Miguel Real? Conheci todo mundo. Aliás, conheci o Plínio, Gustavo. Gustavo, a última vez que eu estive com o Gustavo, por sinal, conversamos muito, foi quando Dom Bertrand veio fundar o movimento monarquista. Dom Bertrand de Orleans e Bragança? Hein? Sim. O príncipe? Dom Sim. Bertrand? O príncipe. Teve aqui, Eles perderam da coroa. teve aqui. Por sinal, Teve duas vezes, né? eu fui
Eu fundei aqui O Círculo Monárquico. como é que chamava? Ainda hoje eu recebo correspondência do centro. Não é centro, é clube, não. Tem um envelope aí. Círculo Monárquico? Nessa semana eu recebi correspondência Foi. do príncipe. Ah, Porque naquele tempo não tinha surgido o movimento integralista, a gente preferia ser monarquista a ser liberal. E aí, praticamente todo integralista era monarquista. em que época foi essa? Que eu falei, que Deus. Olha, que você não quiser que Ainda hoje eu tenho. Isso aqui foi Dom Bernardo que me deu. início da década de 40. Década de 40? Quer ver? Ainda está lá dentro. Uma espátula de cortar papel. Sim. Eu vou até pegar para mostrar. Foi Dom Bernardo que me deu. Recife. O senhor teve com Gustavo Barroso em Recife No Recife, quando a última vez. a última vez. Eu tenho a impressão, uma dessas fotografias, eu acho que até tem eu e ele, mas não sei mesmo. Então, eu perguntei ao Gustavo, por que razão porque ele se tornou um monarquista fervoroso. Né? Se ele tinha esquecido o integralismo. Ele radicalmente, não, de maneira nenhuma. É porque a monarquia pode funcionar, o integralismo pode funcionar muito bem numa monarquia. Então quer dizer que Gustavo Barroso continuou integralista até o fim da vida. Hein? Gustavo Barroso continuou integralista. Até o último dia da vida dele. Nunca abandonou. Não. Da mesma forma, O Miguel único Reale. integralista que abandonou foi Miguel Reale. Ele abandonou? Abandonou. Abandonou. Ah, que pena. É. E Helder Câmara. E Helder também. Câmara E Helder Câmara também. Helder Câmara, eu nunca acreditei que Helder fosse muito integralista, não. A primeira vez que eu vi ele falando, eu tive a impressão que ele queria mais se projetar, Sim, entendeu? Aparecer, sim. do que ser integralista. Ele se promoveu muito. O Gustavo Barroso, ele falava do integralismo mesmo após ter acabado a AIB? Não, eu gostava. Ele me explicou o seguinte, que o integralismo não tinha mais como, quer dizer, ele não previu que vocês iam existir. Não tinha mais como fazer retornar a ação integralista. E ele acreditava na possibilidade do Brasil se tornar monarquia. Ele acreditava piamente. E então ele achava que se o Brasil se tornasse monarquia, o ideal seria fazer uma monarquia integralista. Quer dizer, o rei era o poder moderador, entendeu? Ou era o integralismo. Entendeu? Ele, inclusive, pintava o Brasil integralista todinho, como é que ia ser. A monarquia integralista. Gustavo Barroso pintava? Aí Gustavo era fantástico. O príncipe, ele é integralista? O senhor sente isso? O príncipe, não sei porquê, eu conversei, apesar de ter conversado muito com ele, eu achei ele mais ligado à TFP do que ao integralismo. Embora ele não condenava, elogiava muita gente, entendeu?
falava também, muito bem do também Plínio. achava ele ligado muito à TFP. Às vezes eu não cheguei a conversar assim pessoalmente com ele, mas na roda, começando, eu senti muito que ele era ligado à TFP. E onde, o que o senhor acha da TFP? A TFP, eu simpatizava muito com essa tradição Família e propriedade. família de propriedade. Mas eu não era muito simpatizante do Plínio Corrêa, não. Achava alguma coisa estranha do Plínio Corrêa, que agora não sei assim, bem lembrança do que eu discordava dele, mas tinha um pé atrás com respeito ao Plínio Corrêa. Uma seita seria no caso. Talvez, não sei se era uma seita. Eu ainda hoje recebo coisa da antiga TFP, que hoje não é mais TFP, hoje é Associação Nossa Senhora de Fato, uma coisa mais ou menos assim. Eles me mandam. Ainda existe? Existe. Mas eles não são ligados ao Plínio Corrêa, não. Agora, parece que ainda existe uma corrente ligada ao Plínio Corrêa que eu acho que está em extinção praticamente. São os arautos. Né? É. Eu nunca entendi por que o Plínio Corrêa combatia a gente. Ele era integralista? Não. Nunca foi. Nunca foi. Mas se o movimento dele, a trilogia, era tradição, família E e propriedade. propriedade, não havia razão para ele não ser integralista. Mas eu acho que ele era um vaidoso. Talvez. Eu acho também, agora eu disse a palavra que eu. E não ecumênico como o integralismo é. É. E não é comigo. Antônio Gondim, o senhor é integralista até hoje? Quem? Você é integralista até hoje? Até depois de desencarnar. Eu espero fundar o núcleo da milícia do além. Me aguarde lá, viu? Quando eu chegar lá, me aguarde. Quero ir para esse grupo, com muita honra. O que o senhor acha desses jovens que resgataram o integralismo igual ao que era antes na AIB e que hoje estão lutando para divulgar os ideais de Plínio Salgado, né? E tirar toda essa mística, toda essa mentira desses falsos historiadores a respeito de associar o integralismo ao nazifascismo? Eu acho que essa juventude é uma prova de que jovem não é não é um sem juízo, como muita gente pensa. Vocês são os heróis. Amamos o Brasil, né? O Brasil do futuro vai saber dizer muito obrigado a vocês. Anauê. 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 Que o integralismo estava renascendo. O senhor teve uma alegria enorme quando soube que o integralismo estava renascendo. Para mim foi uma felicidade que eu não esqueço nunca. E muitos dizem, não renasceu, ele nunca morreu. Eu também tive uma alegria quando eu soube que ainda o movimento estava surgindo. Tive uma alegria muito grande. Porque eu comecei a ser integralista muito novo, lendo Geografia Sentimental e Nosso Brasil. Quando ele começa dizendo assim, vem cá, pequenos brasileiros. Engraçado, foram os dois primeiros livros integralistas que eu li. Né? Geografia Sentimental e Nosso Brasil. E eu comecei a ser integralista naquela época, eu devia ter 14 anos, por aí assim. Quando meu pai recomendou que eu lisse o livro. Primeiro foi Geografia Sentimental, depois Nosso Brasil. Igualzinho a mim. Muito bem, então muito obrigado.